E no nosso vídeo de hoje eu estou falando com você sobre a escala vibracional de David Hawkins. Estou esclarecendo melhor para você. Vamos começar com a vergonha. A vergonha tem uma vibração de 20 Hz por segundo. É uma vibração super baixa. A vergonha seria a vibração emocional dos estados mais baixos de consciência humana. Aí para você ter uma ideia, olha, uma pessoa com vergonha, ela fica paralisada, aprisionada nesse sentimento e não toma decisões, não interage e se priva de experiências na vida, prejudicando muito o aprendizado e a evolução. Em seu nível mais sutil, se manifesta como timidez e no nível mais exacerbado, a pessoa pode até se suicidar. Ela está ali na casa juntamente com o ódio, que é uma vibração muito baixa, muito perigosa também. E, sem dúvida, é um dos sentimentos que deve ser trabalhado e superado quando o objetivo é a evolução da consciência. Quando você tem por objetivo melhorar a sua consciência. Se você está passando por esse processo de vergonha, vergonha em excesso, então tome cuidado, trate, viu? É muito importante. Para se ter uma ideia, a vibração da vergonha está em 20 Hz, como eu já disse, 20 Hz por segundo, uma vibração, portanto, muito baixa. Uma outra vibração interessante é a vibração da culpa, que também é muito baixa, vibra em 30 Hz por segundo. Quem tem essa vibração da culpa, vive se culpando, se culpa por isso, se culpa por aquilo, está numa vibração muito baixa e corre também sério risco. É um estado um pouco mais elevado que a vergonha, já que para sentir culpa, a pessoa tem que ter um nível mínimo de autocrítica. Uma pessoa com esse nível de consciência cria muito pouco e tende a se render ao vitimismo. Raramente tenta fazer alguma coisa nova, vive de recordações passadas e sente-se atormentada em função disso. Olha, é também uma vibração, a culpa também é uma vibração que deve receber uma atenção muito importante, muito grande, viu? Para que ela possa ser ultrapassada e a verdadeira essência, apareça a verdadeira essência da pessoa que passa por esse processo, que não é muito fácil, viu? Quando você vive se culpando por tudo. A vibração da vergonha é de 30 Hz por segundo, é muito baixa também. Mais uma, terceira, é a apatia. A apatia está diretamente ligada à ausência de esperança, um sintoma muito comum para quem sofre de depressão, por exemplo. É considerada também uma sensação de baixa vibração, pertencente ao polo de emoções que atrapalham a evolução, o crescimento e o aprendizado. As pessoas no estado de apatia encontram-se paralisadas diante de circunstâncias da vida, né? A pessoa não tem coragem, passa por algum processo e não tem coragem de agir. A vibração da apatia está em 50 Hz por segundo. Vamos com mais uma vibração. Vibração do sofrimento, 75 Hz por segundo. Ainda está muito baixo. Sofrimento ou tristeza, né? É um estado de tristeza que corrói a alma e possui uma vibração também muito baixa, viu? Olha, enfrentar a vida vai trazer sofrimento cedo ou tarde, mas é importante você estar atento, atenta, porque é através da evolução da consciência que podemos vencer esse estado mental. Sempre que entramos nessa frequência, é recomendado tentar sair dela o mais rápido possível, pois esse aspecto da emoção humana, quando muito prolongado, vai trazer apatia, vai trazer a culpa, vai trazer a vergonha e outras sensações que também possuem vibração muito baixa e tem que tomar muito cuidado. Eu recomendo, não sou especialista, eu não sou médico, tá passando carro aqui agora e tá fazendo barulho. Eu não sou médico, não sou especialista, mas eu já passei por uma situação assim muito parecida. E a minha saída foi atividade física. Eu gosto muito de bicicleta, então eu fui andar de bicicleta e me ajudou muito. Mais uma, vibração do medo. Está aí na casa dos 100 Hz por segundo. Uma preocupação excessiva e uma visão do mundo onde a espiritualidade não possui força gera insegurança e medo. O medo é muito perigoso, pois assim como a vergonha, deixa a alma humana paralisada. Superar o medo é algo que todos têm de lidar, e a percepção de que ele é apenas uma crença interna ajuda a sair dessa frequência. Às vezes, você está passando por um processo aí e que é só coisa da sua cabeça. Se de repente você procurar um especialista, um psicólogo, um neurologista, um psiquiatra, vai te ajudar muito. Procure um especialista, viu? Procure um especialista. Faça também meditação, faça orações. É muito importante você se conectar com Deus, se conectar com todo. Independente da sua religião, mas faça isso que vai te ajudar muito. O medo está ali na casa dos 100 Hz por segundo.
Vamos com mais uma vibração, a vibração do desejo, que está na casa dos 125 Hz por segundo. Olha, o desejo pode parecer um condutor ao crescimento, mas essa forma de enxergar essa emoção é equivocada. O desejo não tem fim e abre as portas para as frustrações. Uma pessoa nesse nível só tem ambições na vida, vive de vícios, desejo, luxúria e consumismo e raramente consegue valorizar o que possui e as pequenas riquezas de existência. Por exemplo, aquela pessoa que fica olhando as redes sociais, as mídias sociais e admirando o que as outras pessoas têm e que ela não tem. Também tem aquela outra pessoa que vive cheia de roupa, mas aparece um vendedor, uma vendedora de roupa, acaba comprando mais roupas, né? Sendo que nunca está contente com o que tem. Compra um carro novo, daqui a pouco já enjoa, não valoriza aquilo que tem. E aí é muito interessante essa vibração do desejo. Tome bastante cuidado. Olha, uma outra vibração interessante é a vibração da raiva, está em 150 Hz por segundo. É um nível de frustração que, junto com a vergonha e a culpa, formam uma tríplice aliança conhecida. Nesses níveis baixos, as pessoas só criam algo novo se tiverem algum inimigo para projetar a raiva. Eu estava num vídeo anterior que eu postei, eu falei sobre essa situação. Eu fui a um supermercado e lá fui maltratado, fui em outro supermercado, também passei por uma situação. E você quer ficar com raiva, é uma sensação. Quando você faz isso, você baixa a sua frequência. Você está alegre, você está feliz, está com a vibração elevada. E aí quando você projeta a raiva, a sua vibração baixa e você passa por essas situações. Acaba piorando a sua vida. Então, olha, a raiva está aí na casa dos, como eu já falei, na casa dos 150 Hz por segundo. Ainda é muito baixa a vibração. A outra vibração é do orgulho ou da arrogância, né? Quem tem essa vibração, quem está passando por essa vibração, é uma pessoa totalmente dependente de circunstâncias externas como sucesso financeiro e reconhecimento, ambições típicas do ego, né? E esse é um estado que leva, por exemplo, as pessoas ao nacionalismo, ao racismo, guerras e o desejo de extermínio de outro e da diferença. Com isso morre o diálogo e cresce o autoritarismo, né? Tem acontecido muito no Brasil ultimamente, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, mas também em outros países, né? A frequência da arrogância, para quem não sabe, a vibração do orgulho ou da arrogância está na casa dos 175 Hz por segundo. É ainda uma vibração muito baixa. E chegamos na vibração da coragem. A partir daqui, a gente começa a entrar em uma esfera de consciência que podemos considerar como um pouco mais elevada e próxima da iluminação. Aqui o ego ainda existe, mas é uma visão diferente sobre a vida, pois o indivíduo começa a olhar para fora de si, buscando se alinhar com a verdade. É quando, na verdade, a gente começa a tomar consciência, né, da vida. Nesse ponto aqui, importante que eu estou passando a escala vibracional, estou esclarecendo sobre a escala vibracional, né? Muito importante quando você está nesse ponto e você toma consciência de, olha, eu devo melhorar, eu devo tomar cuidado. Está na casa dos 200 Hz por segundo. Chegamos na neutralidade. Olha, muito interessante, está em 250 Hz por segundo, porque a neutralidade constrói um sistema de crenças flexíveis. Aconteça o que acontecer, a pessoa consegue se manter firme em sua posição. A sensação de segurança e harmonia com o outro começam a aparecer quando forçamos o cérebro a funcionar nessa frequência. Está, como eu já falei, em 250 Hz por segundo, já começa a melhorar. Chegamos na vibração da boa vontade. Olha que interessante, está em 310 Hz por segundo. Nesse nível, a pessoa começa a fazer um uso mais eficaz de suas próprias energias, né? Muito interessante. Vale a pena, por exemplo, observar a vida acontecer. Não é mais uma opção. E é preciso agir. É um nível vibracional do desenvolvimento da força de vontade e da autodisciplina. Quando a pessoa está autodisciplinada, né? Ela vou fazer tal coisa e ela faz. Eu não sei se você sabe, mas o perdão também tem uma vibração. Quando você está disposta a perdoar, você está numa vibração boa. Nós estamos aí na vibração do perdão ou da aceitação, né? Está em 350 Hz por segundo. E através do perdão, nós entramos nas esferas de consciências mais elevadas. Para que exista o perdão, é necessário um entendimento mais claro dos processos da vida e da origem espiritual de todos nós. E nessa frequência é que a verdadeira transformação consciencial acontece e velhos dogmas começam a ser abandonados.
É nesse ponto, quando você está nesse ponto, que a sua vida começa a dar um boom, as coisas começam a acontecer para você. Vamos agora falar da razão. A razão está em 400 Hz por segundo, uma vibração muito boa, viu? Aí já está excelente. Uma consciência contemplativa começa a perceber de forma mais profunda a beleza da vida e a conexão que há entre tudo o que existe e o ser superior criador, no caso Deus, né? A pessoa consegue transcender os aspectos emocionais dos níveis mais baixos e começa a pensar mais claramente e racionalmente. David Hawkins definiu este nível como o patamar da medicina, da ciência e o nível de consciência dos mestres e daqueles que estão em completa sintonia com a verdade e afastados das ilusões da matéria. Agora nós chegamos numa vibração interessante que eu falo sempre, né? A vibração de Jesus. Nessa vibração, ela está aí na casa dos 500. Eu coloco entre 500 e 540 Hz por segundo. Tem tabela que traz 500, tem outras tabelas que trazem 520 e outras tabelas que trazem 540 Hz por segundo. Olha, nessa vibração a gente fala de uma vibração poderosa e elevada, né? O amor é capaz de tudo. Segundo alguns especialistas, é a vibração em que tudo se cria. Haja luz e há luz. Haja isso e há isso. Então, quando você consegue viver numa vibração do amor, quase nada te atinge. E você diz, eu quero tal coisa, e tal coisa se manifesta para você de uma forma mágica. É incrível. Procure aumentar a sua vibração e você vai contemplar coisas incríveis na sua vida. Vamos agora para a alegria. A alegria é uma vibração sutil e elevada, um estado de consciência maior que o ego consegue atingir. É o início do desapego com a vida que proporciona uma visão mais leve sobre as dificuldades da matéria. Ela está aí entre 540 e 560 Hz por segundo. Chegamos à vibração da paz. Oh, que maravilha, que delícia, hein? A paz é um dos estados mentais mais próximos da iluminação. Na realidade, a paz é o estado consciencial que antecede a iluminação. E o David Hawkins já dizia que esse nível só é alcançado por uma pessoa em 10 milhões. Olha, a cada 10 milhões de pessoas, uma vibra nessa frequência de uma média de 600 Hz por segundo, a vibração da paz. E quem está aqui, olha que maravilha. E finalmente chegamos na iluminação. Na iluminação, tem tabela que vai trazer 750 Hz, tem tabela que vai trazer 850 Hz e tem tabela que chega aí a 1000 Hz por segundo, né? É o nível mais alto da consciência humana, onde a humanidade se confunde com a divindade e ocorre a união do ser como um todo, né? Morre aí o individualismo, o eu próprio, o ego, e nasce o homem transcendental. É uma frequência vibracional extremamente rara e é alcançado por poucos ao longo da história humana. Vale a pena observar que quem está nessa frequência da iluminação, tem um total desapego às coisas materiais. Muito interessante. Se você passa por essa vibração, se você conseguir vibrar nesse ponto, nessa frequência, saiba que você é uma pessoa extremamente iluminada. E eu espero que você tenha gostado, tenha sido de clareza para você eu ter falado sobre a escala vibracional de David Hawkins.